TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Hoje é segunda-feira, o primeiro dia dessa semana, e nós estamos juntinho com você através da programação da TV Câmara. E você quer participar do nosso programa? O telefone é o 3232-9382 e o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Hoje a gente começa nosso programa com um convidado, o comentarista Adriano Andrade. Boa tarde e obrigada pela sua presença, Adriano. Boa tarde, Mara Rochelle. Boa tarde, Levi Araújo. Boa tarde, em especial, telespectador do programa TV Câmara Esportiva. Levi, boa tarde. Passou um final de semana bem, Levi? Tranquilo, fui a Recife, fui ao Arena ontem, trabalhei, fiz amizades. Bacana. O final de semana foi bacana. Só não foi bacana para os nossos clubes, né? Pessoal, depois nós vamos fazer um programa para me explicar aqui como é que se perde peso, porque esse rapaz aqui está perdendo peso direto. Ainda bem, né, Adriano? Que bom. Ele voltou, ele dividiu a apresentação comigo do programa, enquanto o Levi estava de recesso médico, e voltou mais magro. Muito bem, parabéns, Adriano. Vai explicar direitinho, né? E outra coisa, eu quero saber de Cláudio, que Cláudio disse, a sua câmera é esta. Quer dizer que eu posso levar para casa, né? Pode não. Sandro briga. Sandro briga. Bom, Levi disse que o final de semana não foi tão bom para os times potiguares. Na corrida pelo acesso, o América até goleou o Botafogo da Paraíba, mas não se classificou, Adriano e Levi. Nadou, fez 4 gols, mas não foi bastante. Eu perguntaria a você, Adriano, na sua opinião, na sua visão jornalística, o que faltou ao América? Faltou o América mostrar, ter qualidade do futebol que jogou na Arena das Dunas, em Natal, fora de casa. Porque o problema do América foi os jogos fora de Natal. O América, na Arena das Dunas, sempre foi superior aos seus adversários, tanto é que teve 82% de aproveitamento em 9 jogos, com 7 vitórias e 2 empates. Ou seja, tropeçou contra o Salgueiro e tropeçou contra o Fortaleza. Não é por causa desses 2 tropeços, na minha questão de vista, que o América deixou de se classificar, e sim pelos jogos que fez fora de casa. O América fora de casa jogou em 9 partidas, obteve 5 derrotas, 3 empates e apenas 1 vitória. Um time que perdeu para o Icasa lá em Juazeiro, empatou com o Águia de Marabá em Marabá. Quer dizer, perdeu para o Botafogo e João Pessoa. Então é um time que, fora de casa, era um time assim, parecia um time de Série C para Série D, jogando para não cair para a Série D. E em casa era um time que o torcedor do América acreditava que ia ter o acesso à Série B. Então foi esses 2 pontos de vista que eu vejo que o América não conseguiu obter o êxito da classificação. Mas, Mara e Adriano, veja bem, a equipe do América tem um elenco, não tem porque ainda não saiu ninguém, né? Tem um elenco e em nível de Série B. Na minha visão, Levi, antes de começar, e Mari, telespectador, começar a Série C, o favorito do Grupo A seria totalmente disparado Fortaleza e América. Na minha opinião, mesmo nível, Fortaleza e América. Eles iriam brigar pela primeira colocação do grupo, mas o América, pela campanha horrível fora de casa, fez com que não conseguisse a sua classificação. Tanto é que o Confiança teve uma arrancada sensacional dos últimos 6 jogos da Série C. Foi o time que mais cresceu na Série A, Grupo A. O Confiança venceu 5 e empatou 1. O Confiança empatou, nos últimos 4 jogos, empatou com o Fortaleza lá em Fortaleza, venceu o Vila Nova em Goiânia, ganhou do América no jogo decisivo, que o América poderia ter segurado pelo menos um empate, que hoje estaria classificado com a vitória de ontem contra o Botafogo. Ou seja, o Confiança ganhou do Icasa de 3-2 lá em Juazeiro, coisa que o América não fez, e o Confiança ganhou do Águia de Marabá em Marabá por 2-1, coisa que o América também não fez. A gente está falando do América, então vamos ver como foi a partida, como foram os gols. Acompanhe. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 12 minutos do segundo tempo, com esse chute forte de Cascata. O América ampliou aos 31 minutos com Matheus. 1 minuto depois, Adriano Pardal chutou e a bola desviou na zaga, 3-0. Zé Antônio Potiguar desviou de cabeça para marcar o 4º gol do América. Nos acréscimos, João Paulo diminuiu. Final na Arena das Dunas, América 4, Botafogo da Paraíba 1. Encerrou a participação na Série C do Campeonato Brasileiro na 5ª colocação com 29 pontos.
Já o time sergipano se manteve no 4º lugar, somando 31 pontos, Levi. Mas veja só, viu, Adriano e Mara? O gol do Confiança foi para matar. 45, não foi, Adriano? Foi aos 45 o gol daquele, o Neymaruim, lateral direito, que na realidade, para o torcedor do Rio Grande do Norte, ele é conhecido como Ney Santos, que foi um lateral que jogou tanto no América como no ABC, Ney Santos. E outra coisa, e o Salgueiro chegou a perder o pênalti. Olha, Levi, eu não acredito que houve alguma coisa aí de Salgueiro ter aberto para o Confiança, porque o pênalti que o jogador Rogério do Salgueiro perdeu, realmente dá a entender que pode ter sido facilitado para o Confiança, mas eu acredito que não, que o Salgueiro segurou o jogo praticamente até o final do jogo. E o América bastava, quando estava ganhando o jogo por 4-0, bastava mais um gol, que com o empate de 0-0 entre Salgueiro e Confiança, o América teria classificado. Agora, como o jogador do Salgueiro foi expulso, teve um jogador do Salgueiro que foi expulso, o Confiança ficou com um jogador a mais, e um jogador a mais, o que acontece? Aparece mais espaço para o adversário que está atacando, então favorece. Então foi justamente quando ocorreu o gol do Confiança 1-0 e praticamente selou e matou as chances alvirrubras da classificação. Porque nessa situação, Mara, fica todo mundo desconfiado de tudo. Ninguém pode dar um sorriso. Qualquer erro, né, já é... Ninguém pode olhar de lado, ninguém pode dar um sorriso. Levi e Mara... Lá vai o rapaz da mala. Levi, eu vi uma mala ontem. Mas tinha na... Quando eu ia pro estádio, eu vi uma mala, mas era azul. Era um rapaz que estava chegando de viagem, desceu do ônibus em frente ao Midway, mas ia para casa. Levi e Mara, só para lembrar aqui que teve uma coisa parecida em 2007, no acesso do ABC à Série B em 2007. O ABC precisava ganhar do Bragantino no Frasqueirão e torcer para que o Barras do Piauí ganhasse do Atlético de Goiás, que brigava junto com o ABC a quarta vaga e acesso da Série B. Ou seja, teve uma ajuda financeira para o time do Barras lá do Piauí e o Barras venceu o Atlético por 2-1 e o ABC venceu o Bragantino por 2-1 também no Frasqueirão e o ABC obteve o acesso para a Série B naquele ano de 2007. Eu lembro que esse jogo o Barras estava concentrado, aí teve um jogador que era craque do time, de repente sai da concentração, aí entra dinheiro, aí volta para a concentração, foi um negócio assim. Deu o que falar. Mais ou menos assim. Porque a mala branca é a mala que você incentiva o time a vencer o jogo, para mim é correto, está incentivando o jogador a vencer o jogo. Agora a mala preta que você paga para o time abrir as pernas, para o time perder, ser derrotado no jogo, aí não. Aí o TJD não aceita e o clube até é punido por uma situação dessa. Falta de ética. Adriano, você acredita que com esse não acesso do América, o Roberto Fernandes vai embora, deixa a equipe? Vamos aqui, eu conversei com o Moura há poucos instantes, falei antes de vir para cá, e o Moura me falou o seguinte: amanhã, a meio-dia, a diretoria do América estará toda reunida para definir essa situação de Roberto Fernandes. Porque o Roberto Fernandes tem contrato até dezembro. Outra coisa. Desse ano? Desse ano. Sim. Aí tem, por exemplo, 5 jogadores que têm contrato de mais um ano. 2015, até dezembro de 2016. 16. O América vai resolver a situação dele. Eu vou fazer essa pergunta a você. Será que o Max, o Cascata, o Zé Antônio, o Reis e o Luiz Eduardo, esses jogadores devem ser dispensados, devem ser emprestados? O que é que a diretoria do América deverá fazer com esses jogadores? Levi, Mário, telespectador, na minha opinião, eu acho que o América errou ao renovar o contrato com o Max e com o Cascata. São 2 jogadores ídolos, mas até os ídolos com o tempo passa no seu clube, no time. Então, a hora de Cascata e de Max já passou no América. Então, não era para ter renovado esse contrato de mais um ano, até o final do próximo ano. E dispensaria também o Reis. Reis é um jogador que não teve qualidade, um jogador que não tem qualidade, inclusive foi expulso no jogo de ontem do Botafogo ontem, quando o jogo estava 4-0 para o América. O América teria uma esperança de conseguir a sua classificação. Desses que Levi citou, eu só ficaria com o Luiz Eduardo, que é um jogador daqui do Rio Grande do Norte, de Parelhas, que passou pelo Corinthians de Caicó e pelo ABC, e é um bom atacante de área, inclusive foi vice-artilheiro pelo Tombense esse ano no Campeonato Mineiro. Você acredita que os jogadores poderiam ter o contrato só até o final dessa temporada? Eu acho que sim, mas como esses 5 que o Levi Araújo comentou aí, falou que até o final do próximo ano, poderia fazer um acordo de uma rescisão de contrato, ou até mesmo emprestar para outros clubes. E sobre o Roberto Fernandes, você acha que o América deve ficar ou está na hora dele ir embora? Não, Roberto Fernandes já passou seu tempo no América também, inclusive pegou o time o ano passado com chances de permanecer na Série B, o time foi rebaixado para a Série C, teve o ano todo trabalhado, ganhou o estadual, lógico, em cima do seu rival no Frasqueirão, foi uma ótima vitória, um título que
A torcida do América, com certeza, por ser um ano do centenário, vai ser memorável, não vai esquecer. Mas o fundamental de importante desse ano de 2015 era um acesso à Série B e Roberto Fernandes não conseguiu esse êxito com o América. O América deverá dar férias a seu elenco. Os jogadores voltarem em dezembro. Das férias agora. Voltar em dezembro. Deve manter a estrutura do time. Não pode acabar com o time assim, de mandar todo mundo embora, não. Tem que ter uma estrutura. Tem que se definir. Eu já discordo do Adriano. Eu acho que o Roberto Fernandes é um grande treinador, deveria ficar. Mas está desgastado no América. Ouvi ele, Roberto, quem deverá ficar aqui na estrutura e completar com esse time, se apresentar em dezembro para fazer uma pré-temporada bem feita e quando começar em janeiro o Campeonato Estadual, dia 25, começar bem, depois pegar a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste. Agora, respeito a opinião do Adriano, que ele acha que dá na hora do Roberto sair. E você, telespectador, o que você acha? É pra cá, né, Claudinho? E você, telespectador, o que você acha? Qual a sua opinião? Roberto Fernandes deve permanecer ou deve sair? Pois é. Levi disse que os times não foram bem no final de semana, a gente falou sobre o América, nós discutimos e agora a gente vai falar sobre o ABC, que perdeu por 3-0 para o Náutico de Pernambuco. Já são 17 jogos sem vencer. Veja como foi a partida. Daniel Moraes chutou fora da área e abriu o placar para o Náutico. Não demorou muito e o Náutico marcou mais um gol com o atacante Bergson, que depois voltou a marcar num toque na saída de Saulo. Placar final, Náutico 3, ABC 0. Bom, e o Hélio dos Anjos ainda não conseguiu uma vitória à frente do ABC. Foram 6 empates e 3 derrotas. Mas eu estive no jogo lá em Recife, trabalhei até nesse jogo e vi que o ABC estava bem aplicado, estava superior ao Náutico e teve aquela infelicidade de ter um jogador expulso. Lógico, pesou a partir isso. dali pesou, o Náutico buscou jogar melhor, o ABC segurou a barra até terminar o jogo e quando voltou, a grande surpresa, né, Adriano? 5 minutos de jogo, fez um gol e o ABC se perdeu. Engraçado que o futebol tem coisas que acontecem só no futebol mesmo. O Hélio dos Anjos foi dos treinadores que treinaram o ABC na Série B, foi que fez com que o time do ABC jogasse dentro de campo. Um futebol de qualidade, um futebol bem postado taticamente. Só que o problema com o ABC é que o ABC peca muito nas finalizações, perde muitos gols, ou seja, então a vitória não vem. Como a vitória não vem, a crise vai aumentando. Hoje são 17 jogos que o ABC não consegue, que não vence na Série B. No jogo contra o Náutico, o time estava muito bem postado taticamente dentro de campo. Inclusive, foi um erro da arbitragem, porque, na minha visão, que eu vi no replay da televisão, no lance da TV, o jogador do ABC, o Luizão, não chegou nem a tocar no jogador do Náutico. Ou seja, nem falta foi. O jogador do Náutico ele tropeçou nas suas próprias pernas e caiu. Na minha visão, que eu vi na TV, o lance na TV. E mesmo que houvesse a falta, não era para ser expulso, porque vinha 2 jogadores do ABC já fazendo a cobertura. O último homem se caracteriza quando o jogador ficar na cara do gol sozinho com um jogador adversário, não com 1 ou 2 fazendo cobertura, no caso desse lance. Então errou o árbitro, na minha concepção, de ter marcado a falta e de ter expulsado o Luizão. Isso fez com que o ABC, no segundo tempo, não aguentasse o ímpeto do jogo do Náutico, que ainda sonha com acesso à Série A. E sobre o pênalti? O pênalti, na minha opinião, eu achei que foi pênalti do jogador, do Júlio César em cima do jogador do ABC, do Ronaldo Mendes. Já eu achei que não. Você acha que não, Levi? Eu achei que não. Por que você já acha que não? O nosso comentarista de arbitragem, César Vigílio, disse que foi pênalti. Eu estava atrás da trave. Eu vou dizer a minha opinião. Porque houve a intenção. O jogador ia acertar. O do ABC pulou. Então não bateu. Mas houve a intenção. Para mim, pênalti. Mas às vezes, Levi, o jogador pula para justamente evitar um choque maior, até mesmo quebrar, assim, tem algum problema no tornozelo, na tíbia, na sua parte muscular, né? Tem algum problema, de repente, afetar alguma coisa, alguma contusão grave. Então ele pula, é a defesa dele. Mas o impacto do jogador adversário, quando vai na bola, que vai entrar na maneira que o goleiro entrou em cima do Ronaldo Mendes, é característica de uma falta, de uma falta, e se for dentro da área, na minha opinião, foi pênalti. Houve a intenção. Houve a intenção. Adriano, e o próximo compromisso do ABC é contra o Macaé, jogando fora de casa. Tem uma vantagem aí, antes do Adriano falar. Pela segunda vez, o técnico Hélio dos Anjos vai ter 1 semana para treinar. É vantagem para ele? É uma vantagem boa para colocar o time dentro de campo e acertar os erros que houve no jogo contra o Náutico. Estudar o Macaé, Estudar o Macaé, mas
Agora, Mari, torcedor e Levi, eu acreditava assim que se o ABC tivesse vencido o Náutico, a diferença do ABC é 23 pontos para o Macaé, que é 31 pontos, a diferença é de 8 pontos, correto? 8. Se o ABC vencesse o Náutico, iria para 26 pontos, correto? Cairia para 5 pontos. E o ABC iria para o confronto direto contra o Macaé no próximo sábado, lá no Rio de Janeiro. Vencendo o Macaé, diminuiria para 2 pontos, para o 16º colocado. Porque nesse final de semana, todas as equipes que estão ali naquele grupo, perdeu. Então, a chance do ABC ainda ter a reação nessa Série B seria tivesse vencido o Náutico. Como não venceu o Náutico, ficou numa situação difícil. Mas vencer no Macaé diminui para 5 pontos a diferença e pode dar aquela respirada, mesmo sabendo que será difícil. Perguntaria a você, curto e grosso, 10 jogos, dá para vencer 8? Com o futebol que vem apresentando, o futebol que apresentou contra o Vitória e não perdendo, não pecando nas finalizações, poderia se ganhar. Mas eu não acredito pela situação, no momento que vive o ABC dentro da Série B. Eu acho seguinte, tem essa situação matemática e a técnica. Eu acho que vai depender do seguinte. A pergunta, 10 jogos, dá para vencer 8? Essa pergunta tem que ser respondida se vencer o primeiro. Se vencer o Macaé, o time não aí ele vai pegar o Atlético de Goiás em Natal. Aí tem 2 jogos em casa, Atlético de Goiás e América Mineiro. Então, quer dizer, se o ABC tivesse vencido o Náutico vencendo o Macaé, teria 2 pontos de diferença a menos para o Macaé e teria 2 jogos em casa, contra o Atlético de Goiás e contra o América Mineiro. Mas digamos que ele vence o Macaé, vem para casa, vence o Atlético de Goiás e vence o América Mineiro. Ele dá uma... sai da água, né, pro vinho, que chama assim, né? Dá uma motivação. Uma motivação grande. Dá motivada. A situação ainda continua difícil, dá mas um tempero a motivação... que o torcedor e o próprio time, elenco, pode acreditar que consiga permanecer na Série B. Agora, eu acredito que Ceará deverá brigar ao lado de Macaé por essa última vaga do rebaixamento. Mas eu acredito que o Boa, ABC e o Mojimirim dificilmente escape da Série C. Será que para o ano, a Série C, no Grupo A, não vai ter ABC, América, Ceará... E o Fortaleza é o líder disparado. Mas vai pro mata-mata agora, né? Vamos ver. Bom, com esses comentários enriquecendo o nosso programa que a gente termina o primeiro bloco. Adriano Andrade, comentarista, obrigada, tenha uma boa tarde. Boa tarde, Mara, boa tarde, Levi. Vai voltar mais, viu? Ok, boa tarde, telespectador aí do Câmara Esportiva, especial a Bezerra, torcedor do América em Lagoa Nova, nos vendo. Infelizmente não deu com o América, Bezerra, mas futebol assim, bola pra frente. Quando ele voltar vai estar mais magro ainda, viu, gente? Obrigada, Adriano. Não saia daí que a gente volta já com a entrevista do Jefferson Dantas, que é diretor do SESC Senat. Vai falar sobre um passeio ciclístico que acontece em Natal no final de semana e também em outras cidades. Não saia daí que a gente volta já. Fique atento aos primeiros sinais do câncer infanto-juvenil. Os tumores no cérebro são o segundo, terceiro mais frequentes tumores ali entre os linfomas e o tumor cerebral. E os sinais e sintomas mais frequentes são o quê? A criança parece ter uma regressão do aprendizado. Quer dizer o quê? Então ela já andava, já corria, já brincava, ela começa a tropeçar, ela começa a ter perda do equilíbrio, ela tem dificuldade às vezes de andar, ela volta a engatinhar. Então é como se houvesse realmente um retrocesso no aprendizado motor. Quando ela é maior, o que acontece? Quais são os sinais mais frequentes? São a criança que começa a tropeçar, começa a ter dificuldade na escola de prestar atenção. Ela tem também, às vezes, um desvio no olhar. Né, o olhinho fica estrábico, que a gente chama também conhecido popularmente como vesgo, né? Então ela não tinha e ela passa a ter. Então é evolução, houve uma mudança de comportamento. O grande problema é que às vezes, por exemplo, a cefaleia, a dor de cabeça, que é bem frequente no tumor cerebral, vem com vômito, vem com mal-estar e às vezes esses pacientes são tratados como se fosse uma infecção de intestino, que vem acompanhado com esse quadro de mal-estar, de vômito, e na verdade acaba acontecendo um atraso no diagnóstico do tumor cerebral. Então aquele vômito, aquela cefaleia, aquela tontura, uma criança que está tropeçando muito, tem que ficar alerta porque pode ser um tumor cerebral.
TV Câmara apoia o Setembro Dourado. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Volta com o programa Câmara Esportiva e agora a gente vai falar sobre um passeio ciclístico que acontece no próximo dia 4 de outubro. Acontece em todas as capitais do país, promovendo a qualidade de vida e são esperadas cerca de 1.000 pessoas. Vamos lá conversar com Jefferson Dantas, diretor do SESC Senat, que está promovendo esse evento. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Levi. Boa tarde. Exatamente. O SESC Senat vai promover no dia 4 uma ação nacional, né? E para promover, como você fala, a qualidade de vida em geral, né, da comunidade, mas em especial para o nosso cliente, que é o trabalhador em transporte, já que o SESC Senat é o S do transporte, né? Bacana. Mas que é um evento aberto para a comunidade. As inscrições, elas ocorreram nesse último mês, encerraram domingo pela internet, mas continuam De forma presencial, né, no SESC Senat. Já atingiu quantos ciclistas? Levi, eu fiz o levantamento antes de vir para cá, nós fechamos com 721 inscritos. São muitos inscritos, mas vocês ainda esperam mais. A expectativa nossa é chegar aos 1.000. Hoje é segunda, né? Tem uma semana ainda, né? Tem uma semana e como já é natural de nós brasileiros, a gente sempre deixa para a última hora. Quer dizer que vai ser um verdadeiro passeio, a família, vovô, netinho, todo mundo. Isso, tá todo mundo convidado. Tem muita gente inscrita, muita criança, né? Os pais levando filhos. Então, Jefferson, e qual vai ser o percurso desse passeio? Pronto. Ele vai sair do Arena, das Dunas, vai pegar o Anel Viário do Campos, entra ali na UFRN, anda mais uns 4 quilômetros naquele anel viário e aí volta para o Arena. Então são 7,5 quilômetros de percurso. Essa vai ser a primeira vez que vocês vão fazer, né? Isso, é a primeira ação nossa ligada à atividade ciclística, né, do SESC Senat. E com esse, já digo, até um sucesso, porque a gente está com inscrições bem consideráveis, a gente já entende que para os próximos anos virão outras edições, né? Esse passeio ciclístico é numa época propícia, onde está se falando muito em faixa semi-exclusiva para ciclistas, onde se fala muito no Dia Mundial Sem Carro, então acabou casando, né? Combinando esse passeio ciclístico, esse incentivo a andar de bike, ter um hábito, né, mais propício, mais para bike, para andar de bicicleta, eu achei bacana, assim, coincidiu a data. Coincidiu com a data importante, que era a Semana de Trânsito, né? E aqui na Natal a gente está vivendo esse boom, assim, da questão do ciclismo e da preocupação do poder público com o ciclista, né? Nós inaugurou alguns trechos de ciclovia, de ciclofaixa, estão fazendo aquela parte, né, junto com os ônibus ali, nesse período de adaptação e tal. E eu, do ponto de vista pessoal, que eu sou ciclista, eu vejo qualquer iniciativa muito bem-vinda, porque nós nunca tivemos nada, nenhum olhar especial para o ciclista, né? E agora está se começando a ver. Em outras cidades, né, já tem algumas ações mais firmes, né? Como Brasília tem muito, Rio, São Paulo são cidades que já estão desenvolvendo e a gente está começando a trilhar esse caminho, né? Aqui não tinha nada. O SESC Senat vai realizar simultaneamente Natal e várias capitais também? Natal, João Pessoa, São Paulo, Rio, enfim, são 27 unidades em todo o Brasil que vão realizar atividades. É nacional esse passeio ciclístico, na mesma data? Mesmo momento, quando começar aqui, começa no Brasil todo. Só que tem um detalhe, pessoal, você que vai para o passeio ciclístico, nós não podemos ganhar em números, mas vamos ganhar em alegria. Porque o natalense é alegre. É alegre. É empolgado.
E aqui tem o clima, você tem ambiente, a cidade é uma cidade bonita, a gente vai passar por um lugar tranquilo, que dá para andar bem, né, com segurança, com tranquilidade, então vai ser um domingo bem especial. Qual vai ser o horário? Vai ser na parte da manhã ou na parte da tarde? Vai ser de manhã, a largada às 8h30, tem a concentração a partir das 7h30, a pessoa chegar para ter o seu percurso, a gente vai montar uma estrutura com médico, ambulância, com mecânico, caso der algum problema ali, antes da gente sair ou durante vai ter um pessoal lá para dar um apoio, para ninguém ficar na mão e todo mundo participar. É importante, quem for participar desse passeio ciclístico, você disse que é voltado aos trabalhadores dos transportes, mas que é aberto à comunidade em geral. É importante que essas pessoas compareçam com um capacete, um equipamento de proteção, né, que a bike, para evitar acidente? É verdade, importante, né? Pelo menos o capacete, luva, caso caia, a luva protege a mão e o capacete, questão óbvia, é importante estar equipado, né? Não esqueça da garrafinha com a aguinha do lado. Vai ter água, mas é importante levar a garrafinha, porque o sol 8h30 já está forte, né? Aí você leva só a garrafinha, aí fica, pai, me dá só garrafa, né? Presta atenção, né? Cada um leva a sua, né? Bom, e com essas informações, Levi, eu peço desculpa, mas... Não, tudo bem, mano. Finalize o programa, Levi. É um prazer enorme ter você conosco aqui, Jefferson. Sucesso total, viu? E estamos aqui de portas abertas no Câmara Esportiva. Obrigado a tu pela oportunidade. Pessoal, obrigada. Aí vamos finalizar o nosso programa e amanhã estaremos de volta no Câmara Esportiva, se Deus quiser. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.